exposição de Fernão Cifuentes António é um projeto em parceria, é um projeto que resulta de uma parceria entre o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional Machado de Castro e a Diocese de Coimbra, o Mosteiro de Santa Cruz, e é um projeto que nos deu particular gosto em desenvolver, não só por ser uma rede colaborativa, mas porque ele próprio espelha aquilo que é o universo deste culto tão forte na cidade de Coimbra, no país, no universo, diria eu, de Santo António e os mártires de Marrocos. Comemorando os 800 anos deste culto e focando no culto dos mártires de Marrocos, desenhámos um projeto que se cumpriu num primeiro momento nesta exposição, Fernão Cifuentes António, mas que vai ter também outros 3 núcleos, um no Museu Nacional Machado de Castro e no Museu Nacional de Arte Antiga, e que se prolongam durante um ano de exposições, o ano em que se comemora este culto. Santo António, o santo franciscano, doutor da Igreja, que deixa a Ordem de Santo Agostinho por influência do contacto com este culto, com as relíquias dos mártires de Marrocos, é um santo muito querido, eu diria quase numa cartografia universal, uma vez que ele é pontuado por várias cidades e vários locais que evocam esta proximidade com Santo António. Lisboa, Coimbra, Pádua, Narni, enfim, um conjunto enorme de cidades pelo mundo que têm um culto muito profundo e muito forte, e em Coimbra, onde está esta exposição e onde se desenvolverá a outra exposição de que falei, no Museu Machado de Castro, Santo António e os mártires de Marrocos são também muito evocados, eu diria que quase partilham essa evocação com a Rainha Santa Isabel, patrona da cidade, e com Santo Eutónio, o primeiro santo português. Por todos estes motivos, o Museu Nacional Machado de Castro desenvolveu este projeto em colaboração. É um projeto de alguma forma inédito, porque junta instituições culturais, instituições religiosas de diferentes locais, diferentes cidades, onde o culto de Santo António e dos mártires de Marrocos é muito profundo. E é por isso que a visita a esta exposição, a visita a estes 3 núcleos expositivos será certamente um marco nestas comemorações, e por isso queremos convidá-los a todos a conhecer um pouco melhor daquilo que foram estes momentos, estes 8 séculos. Eu diria que aquilo que apresentamos é uma crónica de 8 séculos. E, portanto, convidar todos a visitar e a conhecer melhor estes 8 séculos de culto de Santo António e dos 5 mártires franciscanos. O grande desafio que a Comissão do Jubileu dos Mártires de Marrocos e Santo António nos lançou foi uma exposição para um ano, entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, que atravessasse todas as comemorações do Jubileu. Uma exposição de um ano não é normal, e para mais, porque, entretanto, iriam decorrer com obras de arte de grande representatividade uma exposição no Museu da Arte Antiga sobre os mártires e o nascimento da nacionalidade, a fundação da nacionalidade, e ao mesmo tempo também uma outra exposição no Museu Nacional de Machado de Castro. Eram estas as parcerias. Ora, teríamos que ir procurar obras de arte que não fossem necessárias às outras exposições e que contassem aquilo que a Comissão do Jubileu queria contar. A história de Santo António em 4 momentos. Então, eu, da parte do museu e da história da arte, o Padre Francisco, da parte da teologia e também da arte, e como representante do que o público gostaria também de conhecer, isso ambos, escolhemos partir à procura de obras de arte, de peças que contassem esta história nestes 4 momentos. O momento da vocação,
tanto de São Francisco, que é o germe de toda esta história, e da sua dedicação à cruz e a Cristo, e de Santo António, por um lado. Num segundo momento, da formação de Santo António, tanto em Lisboa quanto depois em Coimbra, e no terceiro momento, a missão, a mudança de Fernando de Martins de Bulhões, Fernando de Bulhões, ou Fernão, para António Franciscano. Portanto, esta grande mudança, a partir da chegada das relíquias dos 5 franciscanos de Marrocos, martirizados, faz com que o Fernão se transforme em António. O cônego regrante de Santo Agostinho, que aqui estão a ver, em Santo António com o menino Jesus, transforma-se no grande doutor dos franciscanos e no grande doutor da Igreja. E no quarto momento, finalmente, aquele culto ao santo do menino Jesus, o culto ao santo de todos nós, o culto ao nosso Santo Antoninho. Esta exposição conta com cerca de 70 obras de arte, num espaço reduzido, só possível de adequar graças ao projeto expositivo dos arquitetos Rui Lobo e Susana Lobo, que se associaram à parceria inicial do Museu Nacional Machado de Castro, da Comissão do Jubileu e do Museu Nacional de Arte Antiga, e relativamente aos emprestadores, são cerca de 14 de todo o país, do norte ao sul, entre entidades privadas, públicas e colecionadores particulares da região. As novidades iconográficas que aqui são apresentadas também o foram para nós nesta busca de outras obras, de outras proveniências, de outros colecionadores. E, por exemplo, se já conhecíamos e escolhemos expressamente o Tesouro Nacional, que é o São Francisco a ser estigmatizado, que olha para o tríptico Cook, que está mesmo no centro da exposição e ao fundo, esse conhecíamos, é do Museu Nacional de Arte Antiga. Não conhecíamos, porém, nem o Santo António como menino de couro, com um menino Jesus que dorme no seu colo. Não conhecíamos a maquineta que está ao fundo da exposição à esquerda, com o martírio dos franciscanos em Marrocos, que tem aquela caixa, a máquina em charão. Não conhecíamos ainda aquela pintura de Santo António, já vestido de franciscano, a despedir-se de Santa Cruz, de Nossa Senhora e de Santo Agostinho. E conhecíamos, sim, o Santo António no púlpito, que é outra novidade iconográfica, um tronco de árvore, um pedaço de árvore que ao mesmo tempo faz o púlpito e faz a representação da figura de Santo António, numa só peça. Por outro lado, foi uma novidade também chegar a Verride e redescobrir, que há alguns anos já tínhamos visto, a custódia de Verride na base, com Santo António como doutor, com o menino. Ainda é uma novidade iconográfica, embora já conhecida de muitos, o Santo António do Japão, já do culto popular. Por outro lado também, ainda como novidade, embora conhecida de todos, ou de muitos, uma banda desenhada com a história de Santo António do Museu de Évora, que seria a comunicação aumentativa do século XVIII.
Uma das questões que se nos coloca quando estamos perante a preparação de uma exposição de um ano é como fazer com os documentos gráficos. Ainda para mais porque nós estávamos a contar inicialmente ter alguma da livraria de Santa Cruz aqui. E por isso mesmo os próprios arquitetos fizeram com que nesta banca que aqui temos as próprias vitrines sejam hermeticamente fechadas para salvaguardar as obras de papel. Mas também, se temos obras de papel, temos que contar que elas rodarão, por isso é que são 70 obras. Aqui estão 40 e tal na exposição, mas são 70 ao todo. Todos os documentos em papel vão rodar cerca de 3 em 3 meses e irão para reserva, como deve ser em conservação de obras desta natureza. E um deles, que é para nós uma grande honra tê-lo, é exatamente a Bíblia. É uma das 3 Bíblias, elas serão 3, estarão de 4 em 4 meses, presentes na exposição, as Bíblias francesas da Livraria de Santa Cruz, que a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra guarda. Por outro lado, outra das obras maiores desta exposição e que tem de iconografia aquela que nós todos conhecemos, a do Santo António com o Menino Jesus a fazer-lhe festas, é de Domingos António Sequeira, que expressamente foi salvaguardada ainda com os cuidados de não ter iluminação própria dentro da vitrine. Tenho nas minhas mãos a chamada Campainha dos Mártires. Foi ao som desta campainha que os mártires de Marrocos chamavam o povo à oração para as praças daquele país, para escutarem a sua pregação, ouvirem o seu testemunho de fé. Também foi ao som desta mesma campainha que vieram aqueles que lhe haviam de ceifar a vida. A 16 de janeiro de 1220, completamos neste ano de 2020 800 anos, o Miramolim, diríamos hoje o emir da cidade de Marrakech, faz a paixão, assassina a estes mártires, 5 franciscanos, 2 sacerdotes, um diácono, 2 irmãos leigos, nascidos em Narni, próximo de Assis, e enviados por São Francisco de Assis para evangelizar o norte de África. É precisamente esta cena da paixão, do martírio dos 5 primeiros franciscanos que Pascoal Parente, nesta tela da sacristia da igreja de Santo António dos Olivais, no século XVIII nos quer retratar. Vemos o Miramolim a decepar as cabeças dos 5 franciscanos. E vemos como os anjos vêm do céu, trazendo as palmas do martírio, sinal iconográfico do martírio cristão. E também as coroas de glória com que as suas almas, as suas vidas eram coroadas. Pois bem, Pascoal Parente conseguiu entender bem como António, o nosso Santo António, na altura ainda Fernão Martins de Bulhões, Fernando em português corrente, que aqui neste mosteiro de Santa Cruz se encontrava, ficou profundamente tocado com o testemunho destes franciscanos e por isso ele puxa para si uma daquelas palmas do martírio que era devida aos mártires. O anjo parece querer lhe dizer que ainda não era a sua vez. Nascido por volta de 1195 em Lisboa, Fernando Martins de Bulhões vai desde cedo
buscar numa inquietação interior, dar resposta ao Deus que o chama. Claro, a sua família tinha outros planos para ele e António vive nessa tensão interior de colocar-se nas mãos de Deus e perceber para onde Deus o queria levar. Assim, o primeiro núcleo desta exposição dá-nos conta da sua vocação. E quisemos apresentar duas peças que retratam bem aquilo que é a vocação cristã. Por um lado, o dado humano, a busca do homem que procura transcender-se, elevar-se, buscar razões fundas e profundas de sentido para a sua vida. Porventura, este retrato do rosto de Santo António, do Museu de Arte Antiga, dá-nos bem a impressão desse rosto jovem, inquieto, dessa personagem que se coloca em busca de algo maior. Este olhar deixa-nos antever, aqueles olhos são um espelho da alma de António, que busca elevar-se, superar-se e ir ao encontro de Deus. Por outro lado, a resposta a este movimento da alma para Deus é sempre o Deus que vem ao encontro do homem. A vocação cristã é sempre o ponto de encontro destes dois movimentos. Assim, nesta escultura flamenga do século XV, de São Francisco, a receber os estigmas no Monte Alverne, nós percebemos o homem que recebe o dom da graça, o dado místico da vocação, esse encontro que se dá no coração de cada um e de cada uma entre a vontade humana e a vontade divina. Diante do crucifixo de São Damião, São Francisco de Assis acolhe o chamamento divino. Vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Também António acolhe o chamamento de Deus e, como resposta a esse chamamento, inicia toda uma trajetória de formação teológica que o há de levar, em primeiro lugar, à Escola Catedral de Lisboa, onde, como menino de coro, aprende as primeiras letras e, com elas, os primeiros rudimentos da ciência sagrada. Já em 1210, haveria de entrar no mosteiro de São Vicente de Fora, o mosteiro que Dom Afonso Henriques ofereceu, fora das muralhas da cidade, à Ordem Crúzia. Ali, inicia os seus estudos teológicos mais aprofundados. Mais tarde, em 1215, a necessidade de maior recolhimento, a necessidade de um maior distanciamento em relação à sua cidade natal, às pessoas que conhecia, às circunstâncias do dia-a-dia, trazem-no a esta cidade de Coimbra. E é neste mosteiro de Santa Cruz que vai fazer os seus estudos superiores. Em 1220, 19, 20, a data é incerta, é ordenado sacerdote nesta igreja de Santa Cruz. E aqui sobe, como nenhum outro português, a escada do saber teológico. No seu tempo, o Papa Gregório IX há de apelidá-lo de Arca do Testamento. E mais tarde, já no século XX, em 1946, Pio XII há de dar-lhe o título de Doutor da Igreja, título reservado a muito poucos santos na história da Igreja Católica. Nenhum outro português, de resto, mereceu ainda este título. Pio XII canoniza-o como doutor da Igreja com o título Doutor Evangélico. De verdade, António sabia a Bíblia de cor, de mente e de coração. Profundamente conhecedor da ciência sagrada, como dá testemunho os seus escritos, os seus sermões, as suas cartas, as suas orações, que fazem com que em Itália haja duas universidades dedicadas a António, que ainda hoje estudam o seu carisma, a sua história de vida, o seu apoio, a sua capacidade e também o seu contributo
para a teologia e a história da Igreja. 3 peças nos dão nota, nesta exposição, destas fases formativas do percurso de António. Sim, todos os santos têm o seu passado e um santo não se improvisa, tem a sua própria caminhada formativa. Assim, do Cabide a Sé do Porto encontramos esta imagem de Santo António, menino do coro. Depois vemos já António jovem, com as vestes de cônego regrande de Santa Cruz, quando ainda era o cônego Fernando. E por fim, já revestido o burel franciscano, vemos António numa imagem inédita, que provém de Lamego, com a borla e o capelo de doutor de Coimbra. Ora, foi nesta cidade que de facto António mereceu esta insígnia doutoral, o capelo, como mostra a imagem, sinal da sua profunda afeição ao estudo e testemunho da sua sabedoria a todos os níveis ímpar. Como era Coimbra e o Mosteiro de Santa Cruz ao tempo de Santo António, nesse já longínquo ano de 1220. Convém recordar que António vivia aqui desde 1215 e tinha como responsabilidade ser aquele que geria a hospedaria do Mosteiro de Santa Cruz. Por isso, em 1219, ele vai conhecer os mártires de Marrocos, na altura os 5 franciscanos. Impressionou de sobremaneira António estes 5 pobres de Cristo que passaram junto do Mosteiro de Santa Cruz, pedindo guarida, pedindo alimento, para a sua jornada que os ia levar até o norte de África. Como era o mosteiro, como era a vida de António, importa reconhecer que António viveu no seu tempo uma fase bem difícil da história do Mosteiro de Santa Cruz e podíamos até alargar da história de Portugal. O terceiro rei português, Dom Afonso II, vai pôr em perigo a nação portuguesa. Depois da morte do seu pai, Dom Sancho I, que redistribui parte dos bens da coroa às suas 3 irmãs, as famosas Santas Rainhas Teresa e Sancha, sepultadas no mosteiro do Lourvão, e Mafalda, sepultada no mosteiro de Aroca, ainda com um outro irmão, o infante Dom Pedro, com quem se incompatibiliza e que tem que exilar-se do país e precisamente vai estabelecer-se no sul de Espanha, norte de África, como mercador. Afonso II inicia uma grande época de conflito entre a coroa e a Igreja em Portugal. Há episódios bem complexos, como por exemplo a destruição dos bens do Bispo de Coimbra e do Bispo de Braga. Coimbra, capital, Braga, a província eclesiástica deste país. Ambos os bispos recorrem a Roma para ver, enfim, os seus direitos reconhecidos e obtêm do Papa a excomunhão de Afonso II. Como sabemos, o poder moderador do Papa na altura significava muito e, por isso, a excomunhão do terceiro rei de Portugal perigava a independência e a nação portuguesa. Ora, Afonso II vai tentar, por todas as vias, criar alianças. E neste mosteiro de Santa Cruz criará aliança com o terceiro prior de Santa Cruz, Dom João César, que por causa disso, também ele vai ser excomungado. Ora, teríamos assim que a comunidade dos cônegos regrandes de Santa Cruz, neste mosteiro de Santa Cruz, estudariam à volta de 100 a 150 cônegos regrandes, estava dividida entre os que seguiam o prior eleito, Dom João César, embora excomungado, e os que se recusavam a seguir o prior excomungado. António vê-se por isso no meio deste vórtice, desta confusão. E é assim, neste estado de coisas, que quando a 16 de janeiro de 1220 os mártires de Marrocos conhecem a sua paixão lá
em Marrakech. E depois, o tal infante Dom Pedro traz para Coimbra, capital do reino, as suas relíquias, os seus despojos mortais, precisamente para este mosteiro de Santa Cruz. É este contexto que faz despoltar no coração de António o desejo de se fazer franciscano. Sem exagero, podemos dizer que a espada que trespassou os corpos dos mártires trespassou a alma de António e fê-lo redescobrir aquele encantamento pela missão, aquele desejo de render os 5 verdadeiros frades menores. Foi assim que São Francisco de Assis o chamou, depois de saber do seu martírio. 2 peças nos falam do testemunho destes santos. Uma maquineta com as imagens dos mártires, alguns deles já martirizados, e ainda de Simão Rodrigues, um óleo sobre tábua com a imagem dos 5 franciscanos, curiosamente com os seus nomes: Brardo, Adjuto, Otão, Pedro e Acúrcio. Os nomes destes 5 frades, 2 sacerdotes, um diácono e 2 irmãos leigos, nascidos próximo de Narni, na região de Narni, em Itália, e que conhecem a glória do martírio a 16 de janeiro de 1220, em Marrocos. Estamos diante da joia da coroa desta exposição, o famoso Trítipo Cook. Recebe este nome em homenagem ao colecionador inglês que o resgatou, comprou e ofereceu ao Estado português. Faz parte esta peça do Tesouro Nacional. Esta peça completa, aliás, este ano 500 anos. Ela é de Vasco Fernandes, o nosso Grão Vasco, e foi precisamente pintada, acabada o termo da sua pintura, em 1520. É, de resto, a primeira peça assinada por Grão Vasco. Vemos precisamente no centro essa inscrição, essa assinatura do mestre Grão Vasco. Em Santa Cruz, este ano, temos, aliás, as 2 peças assinadas, 2 únicas peças assinadas por Grão Vasco. Também lá embaixo, na sacristia deste mosteiro, encontramos o Pentecostes, o famoso Pentecostes de Vasco Fernandes, pintado em 1535. E que se encontra permanentemente nesta sacristia do Mosteiro de Santa Cruz. A peça que temos a presidir à exposição é uma lamentação de Cristo descido da cruz, com São Francisco e Santo António, de cada um dos lados do trítico. De facto, no centro da exposição encontramos a cruz. Temos com toda a propriedade que afirmar que a cruz é chave, de resto, de leitura, tanto da vida de Santo António quanto da vida dos mártires de Marrocos. O mistério da cruz, configuração com Cristo, entrega da vida por amor de Deus e dos irmãos, como Cristo. Assim, no centro deste trítico encontramos, pois, Cristo descido da cruz. Mas a mesma motivação iconográfica, declinada em 2 outros aspectos, se encontra em cada um dos painéis laterais do trítico. São Francisco, vemos-lo recebendo no Monte Alverne os estigmas, as chagas da paixão de Cristo, do Cristo seráfico, que imprime nas suas mãos e no seu lado as chagas da paixão do Senhor. Declinado é a mesma motivação, a configuração ao mistério da cruz. Como São Paulo haveria a dizer, São Francisco também completa na sua própria carne o que falta à paixão de Cristo. Por sua vez, Santo António, na pregação que faz aos peixes, a motivação é idêntica. Já que os habitantes da cidade não quiseram ouvir António e o seu testemunho, a sua pregação evangélica, António vai pregar num promontório onde os peixes colocam a cabeça fora de água para o escutar. Curiosamente, Vasco Fernandes quis nos deixar neste trítico, aqui como que numa dialética antagónica, um conjunto de referências muito, muito curiosas. Se não vejamos, São Francisco
tem o rosto virado para o alto, António o rosto virado sobre a terra. São Francisco tem a cabeça descoberta, António a cabeça coberta. Que quererá dizer Vasco Fernandes com isto? Não serão aqueles dois pulmões da espiritualidade e da teologia católica, o mistério da redenção? Francisco, voltado para o alto, a acolher um dom que vem de cima, com a cabeça descoberta, porque diante de Deus se descobre a cabeça. E António, aquele que quer evitar o contágio do mundo, por isso com a cabeça coberta, mas voltado para baixo, o mistério da encarnação, do abaixamento, da aproximação aos homens. São Francisco tem as mãos em atitude de súplica, de acolhimento do dom, de recepção de uma graça. Por sua vez, Santo António está a contar pelos dedos, não é? O pragmatismo de quem encarna a vivência cristã, de quem procura traduzir no concreto o dom da fé. São Francisco tem nas suas mãos e no seu lado as chagas da paixão de Jesus. António tem no seu peito o menino Jesus que baloiça. Vemos por isso o mistério da redenção em São Francisco, o mistério da encarnação em Santo António. Chama a atenção para um último pormenor muito curioso que Vasco Fernandes nos quis oferecer. São Francisco, Santo António, aliás, como pregador itinerante que era, vai de terra em terra anunciar a verdade da fé. Por isso, como qualquer pregador, era normal, itinerante, que levasse consigo um báculo para suster a sua caminhada, suportar os seus passos. É o ministério pastoral de António que Vasco Fernandes quer representar. Mas, curiosamente, não é António quem segura o báculo. É o báculo que prende António. Ele é dado à missão. Como que fazendo eco daquelas palavras de São Paulo: ai de mim se não evangelizar. Santo António conhece os mártires de Marrocos em 1219. Os franciscanos passam por este mosteiro a caminho de Marrocos e é precisamente aqui neste mosteiro onde Santo António vivia desde 1215 e onde era responsável pela hospedaria que ele os vai conhecer. Mais tarde, como sabemos, conhece no ano seguinte o seu martírio e, impressionado que está sobre a sua paixão, a paixão destes 5 e o seu derradeiro testemunho de fé pela efusão do sangue, decide sair daqui, despir-se do hábito crúsio e revestir-se do burel franciscano. Temos diante de nós algumas imagens que disso nos dão conta. Do Museu de Évora encontramos na segunda tela ali representada Santo António em 1219, ainda hospedeiro, mor, diríamos assim, deste mosteiro, a acolher os franciscanos. Depois, já com o hábito franciscano, ele consola um seu confrade, uma vez que vai partir para Marrocos. Conhecemos também nesta exposição, temos a possibilidade de conhecer uma Bíblia do século XIII, contemporânea de António. Nós não queremos dizer que António estudou por ela, mas de certo que a conheceu, porque esta Bíblia faz parte do espólio da biblioteca do Mosteiro de Santa Cruz. Como sabemos, grande parte da biblioteca, quase totalidade, encontra-se hoje na Biblioteca Pública do Porto, mas esta Bíblia medieval está aqui em Coimbra, no nosso arquivo da Universidade de Coimbra. E este ano podemos contemplá-la, a beleza desta Bíblia, nesta exposição Bíblia, que António, de certo, terá conhecido, por ela poderá ter estudado. Deste mosteiro, António sai, despede-se e, por isso, neste óleo que encontramos de coleção particular, vemos Santo António a despedir-se dos 2 amores que nesta cidade ele encontrou, ó Coimbra dos amores. De facto, 2 amores moveram o coração de António em Coimbra. O amor a Nossa Senhora
basta recordar que Portugal hoje chama-se Terra de Santa Maria e o povo português tem uma genuína devoção a Nossa Senhora, muito por influência da Congregação Crúzia, da Ordem Franciscana e do carisma pessoal da Rainha Santa Isabel. Há 700 anos atrás, pela primeira vez em Coimbra, se celebrou a Imaculada Conceição. Primeira celebração pública da Imaculada no território nacional. E por isso vemos nesta obra Santo António, já com o hábito franciscano, segurando o pão dos pobres, a despedir-se de Nossa Senhora. Mas também se despede de Santo Agostinho. Não nos podemos esquecer que Santo Agostinho norteou a vida de António através da regra agostiniana ao longo dos seus últimos 10 anos, desde 1210 a 1220, quando deste mosteiro parte para o mundo, de Coimbra para o mundo, como membro da Ordem Franciscana. Ide por todo o mundo é o título desta última parte da exposição que temos este ano neste espaço do Mosteiro de Santa Cruz. Santo António parte de Coimbra para o mundo em 1220. Bem sabemos que não foi tudo como Santo António esperava. António sai de Coimbra, é verdade, há de embarcar, dirigir-se para o norte de África, onde chega a Ceuta neste ano de 1220. Ainda hoje se encontra lá uma ermida que dá nota desta chegada de Santo António ao continente africano. Mas Deus troca-lhe as voltas. Ele vai adoecer, há de regressar, ou tentar regressar a Portugal. O naufrágio falo-á dirigir-se para a Sicília, dali sobe para Assis. Em 1221 vai participar no capítulo das Esteiras, o primeiro grande capítulo da família franciscana, e é enviado em missão para Monte Paulo, junto de Forli, onde será capelão da comunidade. Ali está por 2 anos, até que, em certa ocasião, estamos já por volta do ano de 1223, mais coisa, menos coisa, Santo António é chamado de improviso a dirigir a palavra e fazer uma homilia numa ordenação lá em Forli, onde eram ordenados sacerdotes franciscanos e dominicanos. O pregador, precisamente um dominicano da Ordem dos Pregadores, haveria de adoecer e por isso, em sorte, calhou a Santo António. Enfim, para espanto de todos, António manifesta, mostra, testemunha a sua profunda sabedoria. E é assim que São Francisco, uma vez tendo conhecido este facto, vai escrever-lhe um bilhete. Ainda hoje esse bilhete se encontra em Pádua, a dar sinal, testemunho dessa decisão de São Francisco de Assis. A partir de agora, António, serás o meu bispo, palavras curiosas de São Francisco de Assis, e serás responsável por dar formação aos noviços, contando que eles não percam a devoção pelo muito saber. Assim, São Francisco inicia toda uma carreira, diríamos, académica e de pregação. É o responsável pela formação dos mais novos, daqueles que querem abraçar a Ordem Franciscana, e dedica-se como ninguém à pregação e à itinerância. São conhecidas as suas múltiplas viagens ao sul de França e ao norte de Itália, para ali poder pregar, para ali poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamente no sul de França, ele é chamado a tudo fazer para debelar uma heresia, a heresia cátara, que ameaçava o cisma naquela porção do povo de Deus no sul de França. Por causa precisamente dessa sua grande capacidade oratória, capacidade persuasiva, apologética, claro, não com argumentos humanos, mas sobretudo com a verdade da doutrina cristã, foi no seu tempo apelidado, curiosamente, de martelo dos hereges. Ora, não há imagem, penso eu, que melhor denote
essa veemência, firmeza, audácia, paresia de António a empregar, senão esta imagem flamenga que está aqui na exposição e que nos mostra Santo António pregador, não é? Com a firmeza, com a veemência de alguém profundamente persuadido pela verdade, que anuncia destemidamente a Jesus Cristo, o Evangelho, denunciando os erros, corrigindo os errantes e a todos trazendo a luz da verdade. A celebração dos 800 anos do martírio dos protomártires franciscanos e da vocação franciscana de Santo António deu mote a esta exposição jubilar que nos dá conta do início do percurso formativo, o início da história de vida do cônego Fernando Martins de Bulhões, ainda em Coimbra, e depois do São António, Santo António de Lisboa, Santo António de Coimbra, Santo António de Pádua, enfim, Santo António do mundo. Com certeza não há santo mais universal, não há embaixador mais omnipresente que o nosso Santo António. Podemos dizer, é o primeiro português global, um português com a alma do tamanho do mundo. E por isso esta exposição procura, como complemento às exposições que ainda neste ano jubilar se irão realizar tanto no Museu Machado de Castro, aqui em Coimbra, como no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, irão procurar dar voz e vez a este momento histórico e a estas personagens ímpares, como são os Santos Mártires de Marrocos e Santo António. Esta exposição aqui no Mosteiro de Santa Cruz não seria possível sem o dar as mãos de várias instituições, nomeadamente o Museu Nacional Machado de Castro, que teve na pessoa da sua diretora, a doutora Ana Alcoforado, e na sua conservadora, a doutora Virgínia Gomes, que idealizou toda esta exposição, os membros vitais, os alicerces para que esta exposição pudesse chegar e onde chegou. Também na pessoa do diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, que colaborou desde a primeira hora com a organização da exposição. E foram muitas as instituições que procuraram ajudar, o Museu de Évora, instituições particulares, pessoas privadas que quiseram colaborar para esta exposição. Ainda o arquiteto Rui Lobo, com o seu projeto Santa Cruz, na idealização do projeto museográfico, enfim, um conjunto de vozes e de boas vontades que se uniram em coro para conseguir esta exposição que tem encantado os peregrinos que neste ano visitam Santa Cruz por ocasião do jubileu e os turistas e povo em geral que têm neste mosteiro, conhecem ou reconhecem neste mosteiro uma marca decisiva. Ora, não estivéssemos no panteão dos fundadores do corpo e da alma de Portugal. Dom Afonso Henriques, que aqui se encontra sepultado, São Teotónio, o primeiro santo português que deu alma à nossa nação. Por isso, Santa Cruz continua sendo um mosteiro extraordinário onde se sente vibrante a história dos nossos maiores e onde nós reconhecemos as nossas raízes bem sólidas, alicerçadas no testemunho também de Santo António e dos mártires de Marrocos. A celebração do jubileu dos mártires de Marrocos e de Santo António constitui um acontecimento verdadeiramente marcante na vida da cidade de Coimbra e na vida do nosso país e podemos dizer mesmo do mundo, porque foi um passo decisivo na vida de algumas pessoas que se tornou um passo decisivo na vida da comunidade cristã e até na vida da humanidade, no sentido em que exemplos de entrega da vida por uma causa nobre e grande
foi o que esteve a marcar a vida destes homens. O jubileu, graças a Deus, tem tido um grande conjunto de atividades programadas de elevado nível espiritual, cultural, social, que engrandecem a nossa terra e todos aqueles que procuraram dar luz a este verdadeiro momento de graça. Nomeadamente, esta exposição de Fernão Cefez António é, na sua pequenez, do ponto de vista do espaço ocupado, mas na sua grandiosidade, do ponto de vista das peças apresentadas, um ícone do muitíssimo que existe em Portugal e no mundo acerca das figuras dos mártires de Marrocos e, de um modo muito especial, da figura de Santo António, presbítero e doutor da Igreja. Foi feliz a ideia de a realizar e mais feliz ainda a possibilidade de se poder contar com muitas e variadas instituições que puseram mãos a esta obra, tanto públicas como privadas, do Estado e da Igreja, da sociedade civil, portanto, num conjunto de parcerias que deram origem a este belo recanto do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde podemos contemplar tudo aquilo que vem do passado e tem uma marca muito viva ainda na história do presente. Gostaria de agradecer por um lado e felicitar por outro a todos aqueles que estão na origem da realização deste acontecimento e mais ainda a todos aqueles que pela sua visita, pela sua peregrinação jubilar, pelo seu interesse pelos mártires de Marrocos e por Santo António, aqui se têm deslocado para poder contemplar, rezar e elevar o seu espírito sob todos os pontos de vista, também cultural, na contemplação destas peças e do lugar em que nos encontramos. Que a celebração deste jubileu possa ser uma graça muito grande para a vida de cada pessoa, de cada comunidade, da Igreja e da sociedade em geral.